Vou conversar com o engenheiro civil e uma doula e como eles estão criando um projeto que une tecnologias, ancestralidade, bioconstrução, permacultura e muitas outras coisas que você vai saber junto comigo nessa entrevista. Vou só ali me arrumar, mas vem com a gente. Olá, continuando aqui a nossa estadia na cidade de Goiás, nós estamos aqui com a Flor de Luz, que é doula, e o Christopher Mazetti, que é engenheiro civil. Daqui a pouco vão apresentar uma roda de conversa chamada Bioconstruir a Vida. Antes da gente começar, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A Flor, Christopher. Bioconstruir a vida é um conceito, é uma proposta de vida? Gostei do termo, do nome. Com certeza, com certeza. É uma proposta de vida, sem dúvida. As minhas atividades são muito envolvidas com o nascer, né? Eu sou doula, então as minhas atividades hoje estão muito envolvidas com parto respeitoso, com desenvolvimento, ajudando mulheres mesmo, né, a conseguirem passar por esse momento do parto. E a gente vive muito forte essa questão da bioconstrução, né? E a gente sempre enxerga no nosso cotidiano mesmo. A nossa casa é uma casa de bioconstrução, a gente está num processo de transição com a permacultura para alcançar a sustentabilidade mesmo, alimentar, pensando em alimentação, em habitação, em todos os âmbitos da vida, né? E aí eu nunca consegui ver isso destituído do parto, até porque o nosso início foi com a bioconstrução, foi com a permacultura. A gente não pensava em ter filhos, na construção desse projeto eu engravidei, tive filhos e fui apresentada a esse tema. E eu não vejo ele fora, sabe, o tema parto, eu não vejo ele fora de bioconstruir, né? É biológico, é fisiológico, né? E Christopher, onde é que entra a engenharia civil aí, a sua área, a sua especialidade? Eu vejo na questão da bioconstrução trazer a engenharia, que é um olhar mais técnico, vamos dizer assim, para na hora de construir, dar vamos dizer assim, uma credibilidade, né, de que aquilo vai funcionar, aquilo vai dar certo, que é uma preocupação, né, de muitos, que olham para a bioconstrução e têm um certo receio, mas não sabem que é algo milenar, que já está aí há muito e muito mais tempo do que o que a gente conhece hoje como construção. Então, como engenheiro, trazendo a bioconstrução é muito importante, porque dá essa credibilidade, né, dá essa segurança de que aquilo realmente vai dar certo. Me fala um pouco da área de vocês, da sua área como doula, e como foi unir essas duas áreas de conhecimento para chegar nessa roda de conversa, nessa oficina, nessa prática aqui, nessa conversa que vocês vão fazer aqui hoje. Sim. Eu tenho trabalhado muito a questão da violência obstétrica, um trabalho como ativista mesmo pela erradicação da violência obstétrica, é um tipo de violência contra a mulher muito grave, né, que acontece no nascimento. Todo mundo que for procurar na sua história de nascimento aí vai encontrar uma história de violência. Dificilmente vai encontrar uma história que não teve violência. Quem fala que não
quando vai visitar a história e vai ver o que é considerado violência hoje pela Organização Mundial da Saúde, descobre que passou por violência, né? Então, eu tenho feito um trabalho para desenvolver a autonomia das mulheres, né? Autonomia, que ela é desenvolvida pela consciência, pela sabedoria de quais são as diretrizes, né? Divulgadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, tudo isso tem a ver com a autonomia, né? E eu visualizei isso quando a gente vai estudar permacultura. Tem as pétalas, né, da flor da permacultura, que vai falar sobre cada âmbito da vida, e um deles é a saúde, né? Então, por exemplo, habitação é uma das pétalas da permacultura, são 7 pétalas. Habitação, meio ambiente, alimentação, saúde, né, espiritualidade. Então, tudo isso está conectado, né? Então, quando a gente vai pensar bioconstruir a vida, a gente está falando sobre autonomia para poder viver com sustentabilidade, né? A autonomia, ela está ligada à sustentabilidade. Se a gente não tiver autonomia, por exemplo, para parir, entende? Da forma como a gente quiser, podendo dizer sobre os nossos próprios corpos, sabendo que o poder é dos nossos corpos, como que a gente vai poder produzir qualquer outra coisa? A gente está falando de nascimento, é o primeiro momento da vida do ser humano. Então, para construir, eu vejo que para a gente construir sustentabilidade e autonomia em todas as etapas, não é só lá na hora da casa, né? É desde o nascimento. Então, foi nesse sentido que a gente pensou em bioconstruir a vida, falar sobre todas as etapas da vida. A gente não pode destituir o nascimento de casa, de onde a gente vai morar, da saúde do local que a gente vai viver, da saúde da alimentação que a gente vai comer, se tem agrotóxico ou não, isso tudo está interligado. E falando um pouco, né, entrando nessa questão que você falou sobre a violência obstétrica, entre as várias violências hoje no mundo, entre as várias violências em relação à mulher, parece que muita coisa da violência obstétrica é normalizada, inclusive pela medicina. Sim. Sim, existem médicos se atualizando e já existem médicas que não fazem episiotomia de rotina, por exemplo, que é a mutilação vaginal, há 30 anos, né? Pessoas que estão envolvidas com a ciência, elas não negam que a violência obstétrica existe. Quem quer dizer que não existe, que nega, são pessoas que estão firmadas em práticas que não foram eleitas por questão científica, por evidência científica, entendeu? É um outro parto, né? Sim. A se passar e Isso, atualizar as pessoas, né? Eu vejo que falta conhecimento científico mesmo. Christopher, na sua área, na engenharia civil, gostei que você falou que é uma coisa muito técnica mesmo, né? Que precisa para a gente ter, né? Pra gente ter tudo isso. Mas viabilizar tudo. Pegar esse conhecimento para chegar numa oficina que tem muito que a Flor falou aqui, que é de vida, né? Que é de sensibilidade também. É um movimento dentro da minha área como engenheiro, é um movimento não muito comum de se ver, né? Porque geralmente a engenharia ela é um pouco conservadora na prática dela. E fazer esse movimento de um olhar, né, diferente, né, trazendo isso da sustentabilidade, da preocupação com os nossos impactos, aquilo que a gente faz, né, que me fez trazer essa sensibilidade para mim, essa vontade, né. E como ela falou, né, no sentido da autonomia, que a bioconstrução tem esse pensamento e é um pensamento que permeia a vida, né, da autonomia. Quando a gente vai pensar em construir, a gente vai pensar no que a gente tem no local, o que a gente precisa, o que a gente realmente precisa, o que tem agindo ali. Para dentro o que tem ao nosso dispor naquele local, para nos dar autonomia, né, para poder construir. Para dentro daí a gente escolher as nossas ações e conhecer os nossos impactos. E dessa forma a gente dar impactos positivos, em vez de impactos negativos ou sem conhecimento, né? Então eu vejo que é muito isso, assim, né? Esse pensamento da autonomia
que traz na bioconstrução que aproxima toda essa prática, né, da questão do parto, né, desse nascer. Uma coisa que a gente pensou, assim, que foi o estopim para tudo, foi assim, eu engravidei. Aí a gente pensou assim, e agora? Em que mundo é esse que a gente vai pôr nossa filha? Né? Nossos filhos vão nascer num mundo aí, que mundo é esse? Porque já que a gente inventou... Vocês já colocaram dois. Dois. A gente colocou dois. Tivemos essa coragem, né? Mas porque a gente foi pensar, assim, na onde que a gente está colocando. E se responsabilizou pelo processo todo, né? Nessa roda de conversa, vocês vão falar sobre tecnologias e ancestralidade. Como é que harmoniza esses dois pensamentos, conhecimentos? Porque, num certo sentido também, elas se chocam, né? Elas se contradizem, se chocam. Sim. Eu gosto muito de pensar com complexidade. Eu descobri essa palavra e agora eu uso ela para tudo. Complexidade, a questão é complexidade. Porque as coisas são complexas. Não é resgatar o ancestral, não é negar a tecnologia e o atual. Inclusive porque, às vezes, a gente inventa uma moda, né, que vira moda. Uma técnica aí que vira moda, todo mundo começa a usar, mas depois ela é esquecida, inclusive, apesar de ser moderna. E quando a gente resgata técnicas ancestrais, tecnologia ancestral, que está aí, ó, mostrando sua durabilidade. Né? Você vai lá em Jerusalém, né? As construções, Goiás, Perinópolis, são cidades bioconstruídas que provam que a tecnologia da bioconstrução é eficiente, né? Então, a gente teve um momento de mercado, né? De especulação mesmo. Isso aí basta estudar um pouquinho de cultura para saber que houve uma especulação comercial para a gente chegar na construção como ela é hoje. Então, mas no caso, quando a gente retorna para a ancestralidade, vai ver construções que estão aí, ó, demonstrando sua eficácia há tanto tempo, a gente vai e pega o que com a modernidade? A gente aprimora. Né, aprimora as técnicas, mas é um resgate a técnicas ancestrais que estão aí demonstrando pelo tempo o tanto que são eficientes, né? E afirmando elas, né, com a tecnologia, esse poder da ciência, do estudo, a gente afirma a tecnologia ancestral, que às vezes tem uma linguagem diferente da científica, mas que elas se conversam. Né? Então a gente traz essa linguagem científica para testar. Não, isso aqui que falavam há 3.000 anos atrás funciona. Isso aqui dá certo. Ao estudarmos a história do mundo e do Brasil, os homens estão sempre na liderança, tomando as decisões importantes e sendo protagonistas de grandes histórias de coragem e momentos de sabedoria. Mas e as mulheres? Onde estavam? Não participaram de nada? Eram apenas filhas e esposas subservientes?
A resposta mais próxima da realidade é a de que elas foram excluídas da história, para se manterem em posição de submissão e não de coragem, independência e consciência crítica. Hoje sabemos que as mulheres existem em todos os passos da história, porque alguns historiadores e historiadoras começaram a estudar a importância de figuras femininas na construção do mundo que temos hoje. No podcast De Gregas a Goianas, pretendemos apresentar ou reapresentar os perfis de algumas dessas grandes mulheres revolucionárias, conhecidas ou desconhecidas pelo grande público. De Gregas a Goianas. Na TV e na rádio, a Universidade Estadual de Goiás vai sempre além. Histórias que inspiram, informação com precisão, conhecimento motivado pelo futuro da juventude. 4 anos da UEG TV. 5 anos da Rádio UEG Educativa. A toda hora comprometidos com o coletivo. UEG, por mais e mais anos conectada a você. Você trabalha com o bambu, você trabalha com o Adobe, que nada mais são, principalmente o Adobe, né? Os nossos avós, bisavós construíram Sim. e falavam muito disso, né? E o que vocês fazem é resgatar, talvez tenham um condicionante mais tecnológico aí, que é melhorar a tecnologia, mas é você pegar séculos ou talvez milênios atrás e adaptar. E eu vejo que Exatamente. o sistema mesmo, hoje tem norma, né? O próprio sistema tem aceitado e tem visto isso. O sistema mesmo não nega o ancestral. Tanto que hoje a gente tem norma de Adobe, tem norma de bambu, De estrutura de bambu. né? Já Taipa de tem as pilão. normas, tem a BNT, né? Saiu uma no final do ano passado, do ano retrasado, e uma no final desse ano. Do ano passado. Então as coisas estão... esse lado, né, da engenharia está abrindo os olhos em relação a isso, né? A atual geração provavelmente seja a que mais consome, a que mais usa tecnologias. Destaque aí para o celular, né? Que é um objeto de desejo, muito de desejo, né? Quase que unânime, enfim. De alguma forma, isso é problema? Vocês veem isso como problema? Não vejo isso como problema. Acho que não foi nenhuma polêmica, né? Porque eu acho que o pessoal mais velho tem sempre dificuldade de aceitar o novo. E eu vejo que o uso do celular, da internet, hoje ele dissemina informação. Então essa informação tem para todo mundo. Hoje a pessoa, para ela saber quais são as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, ela não precisa fazer medicina e esperar um professor passar um texto científico para ele saber o que é. Você entra lá na internet, você faz pesquisa, você vai beber no mesmo conhecimento, você vai ler artigo científico. Você pode ser leiga, né? Porém, você tem conhecimento na mesma fonte. E isso daí só é causado pela internet hoje. Porque as pessoas estão lá consumindo conteúdo. Assim, claro que eu vejo que tem sim que se olhar para o tanto que se está lá, né? Tem que ter presença, é necessário. Sem presença a gente não constrói nada. A gente faz um tijolo de adobe sem presença, né? Mas é necessário. Averiguar a realidade das coisas, né? Porque, por um lado, a gente tem muito acesso à informação com isso, né? É uma ferramenta que traz muita informação, ou seja, para isso que a gente busca dar autonomia, isso é muito bom. Por outro, ele também possui diversas informações que não são reais. Então, saber utilizar essa ferramenta, assim como usa um martelo, uma furadeira, uma coisa, saber utilizar essa ferramenta de forma correta, que é averiguando se a realidade daquelas informações, as fontes, essas coisas. Viver em comunidade é o quê? Numa pequena vila, com seus melhores amigos, os conhecidos, grupos alternativos, ou isso é possível em Goiânia ou em qualquer lugar? Eu acho que a gente tem que pensar aglomerados urbanos, sem dúvida, né? Tem que pensar o aglomerado urbano, porque ele é problemático sim, pode ser muito tóxico. Porém, eu vejo que, igual hoje a gente está em Hidrolândia, que é a região metropolitana de Goiânia. Se eu ficar isolada ali na minha chácara, vivendo numa bolha, dentro da minha ecovila,
aquilo ali não tem função. Aquilo tem que ser levado para a comunidade. Todo esse conhecimento, tudo que a gente tem gerado ali em busca de sustentabilidade, isso tem que ser levado para a comunidade. E aí, nesse sentido, eu vejo que a comunidade pode ser Goiânia, pode ser essa região metropolitana inteira. Pode ser o meu bairro, a minha rua? Sim, a sua casa, dentro da cidade, pode ser uma casa permacultural, né? Que você atinge sustentabilidade dentro do seu lote. Mas, claro, a gente tem que pensar aglomerado urbano, né? Porque ele pode ser muito tóxico mesmo, né? Quando fica uma reunião de muitas pessoas no mesmo local, é muito difícil alcançar a sustentabilidade desse jeito. Deixa eu deixar mais complexo, como você falou. Em apartamentos, em prédios, é possível também atingir essa qualidade de vida em comunidade, um prédio de apartamento? Acho que viver em comunidade, com certeza. Um prédio, com certeza, pode ser viver em comunidade. Mas tem os problemas de saúde de um prédio, né? Tem a síndrome do edifício enfermo, que eles falam, né? Assim, o pessoal na permacultura fala bastante, que são aquilo tudo ali reunido, né? A exposição a vários tipos de rede ali passando. Tem Wi-Fi e tudo quanto é rede tipo elétrica, de rede passando de Wi-Fi, por todos os lados. Muitas pessoas. A gente viu com a pandemia qual que é o problema do aglomerado, né? A gente viu muito bem. E isso é uma percepção de grupos que estão mais de fora vendo isso. Isso é questão. Isso já foi percebido em termos de estudo, de pesquisa? Essa questão dessa influência, dessa carga eletromagnética todinha? Sim, tenho. Eu não me recordo agora, mas tem um estudo que fizeram, uma monografia bem extensa que fizeram sobre um edifício e realmente identificando os sintomas e todas essas coisas e as causas. É bem interessante. Dores de cabeça, dor no corpo que você nunca chega na resposta. Nunca sabe, faz aquela bateria de exames, nunca sabe o que é. Aí a pessoa vai, resolve mudar do prédio, resolve ir para um local mais afastado da cidade e a pessoa melhora. É igual, por exemplo, uma das influências também é a tinta que a gente utiliza, geralmente nas tintas convencionais, que elas estão cheias de compostos orgânicos voláteis. Que são compostos ali que mesmo depois que passa aquele cheiro forte, depois que pinta, ele ainda continua sendo soltado no ambiente. Agora imagine durante 5 anos. Pelo menos durante 5 anos. Está cheirando aquilo só quase 24 horas. Isso, e vai dormir naquele ambiente. Então isso é inegavelmente tóxico. Eu vejo assim, a gente encontra muitas pessoas e as pessoas falam as coisas pra gente. Tem sempre as pessoas, principalmente o pessoal de São Paulo, por exemplo, falam assim, esquece, isso nunca vai acontecer. Aglomerado urbano não vai deixar de existir, prédio não vai deixar de existir, a gente vai entrar em colapso, mas isso não vai acontecer. Só que a gente tem que repensar o sistema, né? Porque assim, se você for ficar vivendo dentro de uma tinta, num quarto, de não dormir, eu vejo as mães preparando, todas felizes, preparando o quarto, pinta todo de amarelo, o quarto inteiro, tá lá preparando para intoxicar o filho. Entendeu? A gente tem que pensar sobre essas coisas. Isso, e pensar nas alternativas, porque a gente também consegue fazer tintas naturais, que não possuem esses compostos orgânicos, mas que elas funcionam realmente tem e não isso à trazem venda isso. na lata. Tem isso à venda. Isso não é apenas um conhecimento, como já tem a tecnologia, né? Enfim, na hora de construir, você é um bioconstrutor especialista no bambu, no adobe e tal. São conhecimentos. Esse é um processo que a gente não precisa se debater, que ele vai acontecer. Como é que vocês veem isso sem, assim, entrar numa... Muitas pessoas entram em crise por conta disso, né? Como é que a gente harmoniza isso sem se desesperar, né? Como eu disse, o conhecimento está aí, né? Mas as pessoas, assim, estão tendo acesso a esse tipo de conhecimento? Sim. A permacultura, ela tem um princípio que eu acho maravilhoso, que é faça com o que você tem agora. Faça com o que você pode agora. Entendeu? Porque aí a gente dribla a ansiedade, né? A gente não vai ter crise de ansiedade assim. Porque a gente acessa todo esse conhecimento e é muito pesado. Quando a gente acessou esse conhecimento, a gente estava morando num apartamento de 1 quarto, no setor universitário, entendeu? Prédio no 13º andar, sabe? E a gente teve umas crises de ansiedade.
Mas a gente tem que ir realizando e fazer com que a gente tenha agora, né? E, inclusive, uma das coisas que a gente se movimenta, por exemplo, sei lá, de Hidrolândia, vir aqui para Goiás fazer uma oficina sobre isso, é para justamente mostrar para as pessoas como que elas podem fazer. Isso mesmo, da forma delas, mas mostrar que existe um caminho. A parceria entre o Seara e o Crialab já possibilitou a produção de mais de 50 vídeos educacionais em vários formatos, totalizando cerca de 900 minutos de conteúdos produzidos, por meio do projeto EAD Audiovisual. Criado em 2019, o projeto tem incentivado o uso de conteúdos audiovisuais nas disciplinas e cursos em modalidade EAD oferecidos pela UEG. O Seara e o Crialab acreditam e investem seus esforços nesse tipo de iniciativa. Em 2020, com o projeto Mídias Edu, foram oferecidos aos professores, através de cartilha e videoaulas, diversas ferramentas para a proposição do ensino mediado pela tecnologia. As aulas tiveram mais de 10 mil acessos simultâneos e atualmente já contam com mais de 200 mil acessos. Além disso, o curso continua sendo oferecido na modalidade autoinstrucional na plataforma Conectar, do CEAR, e conta com mais de 5 mil inscritos. Agora, em 2022, vamos seguir avançando para além da produção do audiovisual, oferecendo oficinas técnicas de produção de conteúdos educacionais multimídia. Fique de olho que em breve divulgaremos a programação. Seara e Crialab, consolidando a produção de conteúdos para EAD na UEG. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. No novo podcast da Rádio UEG Educativa, Papo de Rumen, eu, professora Sandra Moraes, e os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da UEG, Larissa e Pedro, conversamos sobre bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos, apresentando discussões atuais e relevantes sobre saúde e bem-estar dos ruminantes. Participe com a gente dessa temática. Mande suas dúvidas e sugestões para radio@ueg.br com o tema Papo de Rumen. Se você gosta de acompanhar a programação da UEG TV, aproveite para conhecer os programas da Rádio UEG Educativa, que traz podcasts sobre os mais diversos temas, como Glossário do Bem, Som do Livro, SAP Convida, Papo de Rumen, Ser Fisioterapeuta, K-Talk, Música de Trabalho e Conexão Ambiental. Flor, você é doula, você é mãe de 2 crianças e você fez toda uma exposição, né, desse processo de maternidade. Como você disse, num primeiro momento você não queria, aconteceu, e você fez toda não uma exposição simples, né, e puramente, mas você compartilhou, socializou a sua experiência, né, nas redes sociais. O que motivou você a fazer isso? Quando eu comecei a expor essas coisas, foi logo quando a Maria Terra nasceu. E eu fiquei muito chocada com muita coisa que aconteceu, que eu ficava assim, como que ninguém me falou que era desse jeito? Como ninguém me contou que era assim? Então aquilo ali me indignou muito, eu fiquei muito frustrada. Não só pelo que estava acontecendo, mas porque eu não fazia ideia que era assim, porque todo mundo sempre me falou de uma forma muito romântica. Todo mundo que você fala
todas as pessoas que falavam sobre maternidade, tudo que estava lá naquele momento na rede social expondo sobre maternidade era sobre a parte romântica que existe, é muito boa a conexão e tudo mais, mas assim, igual hoje em dia, maternidade real, não existia a hashtag maternidade real naquela época, quando eu comecei a expor essas coisas. Então foi muito no sentido assim, de avisar minhas amigas mesmo, que é um caminho muito bom, tem a parte romântica, realmente tem uma conexão maravilhosa, é vida pura, plena, porém tem um outro lado, que é a parte do pé no chão, da carne que você vai passar, né? E eu acho que isso precisa ser, as pessoas quando vão escolher, é isso que é autonomia, né? A pessoa escolher com todas as informações ali. Mesmo que seja complexo. Mesmo que seja complexo. Onde é que entra essa questão da sustentabilidade em tudo isso que nós conversamos aqui? Porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de compreender, não só de compreender, uma coisa é compreender, mas praticar essa sustentabilidade no dia a dia. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é a sustentabilidade, qual é o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade, ela tem 3 pilares, que ela é socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. Então esse pensamento, essa base é o que a gente pode permear toda a nossa vida, todo o nosso âmbito. Então quando a gente fala em bioconstruir a vida, nesse sentido, trazendo a bioconstrução e o nascimento, né, com esse pensamento da sustentabilidade, com esses 3 pilares, né, a gente pode fazer isso de uma forma que seja sustentável, que quer dizer se sustentar ao longo do tempo, né? Isso e só se vamos dizer assim, autogerindo ao longo do tempo. É sobre autoconstruir, né? Você não precisa buscar fora, você consegue fazer pelo seu próprio sistema, né? Pelo sistema que você conseguiu implementar. A sustentabilidade ela está envolvida com isso, né? Eu vejo que é um processo. Não é uma coisa que você vai chegar hoje e falar assim, agora eu quero ser sustentável. Vai ser muito pesado fazer isso. Muitas vezes as pessoas querem pílulas. Não é. É um processo, é de transição. Nós, por exemplo, ainda não alcançamos a sustentabilidade. A gente tem consciência que é um processo de transição. Nós estamos no momento da transição e é só trabalhando dia após dia e atravessando a ansiedade mesmo. E atravessar a ansiedade a gente só atravessa trabalhando. Entendeu? As pessoas costumam pensar assim que a gente é muito... Todo mundo fala assim, vocês são zen, né? Vocês passam o dia andando descalço. Não, gente, é trabalho pesado todo dia. Flor e Christopher, como é bioconstruir nesse contexto que nós estamos hoje? Nesse contexto que eu falo é social-político mesmo. Negativa mesmo, sabe? Pra gente conseguir atravessar. Agora, bioconstrução não, sustentabilidade não. Parece que ela... Por um triz você não fala a língua de todo mundo, não fosse o agronegócio, entendeu? A gente falava a língua de todo mundo, assim, eu vejo que é um caminho mesmo, sabe? Assim, que o caminho do meio, que dá pra gente tentar encontrar um caminho do meio. Eu quero que vocês deixem, a gente vai colocar, né, aqui no Instagram de vocês, mas fale o nome do Instagram de vocês pra gente, para as pessoas conhecerem, né, esta parte da doula. Né? E esse contexto também do bioconstruir. Sim. O meu Instagram é luzflordeluz, @luzflordeluz, e a gente também tem o Instagram @mãeterrabioconstruir, né? No meu Instagram eu faço posts orgânicos, né? Vai em todos os sentidos da vida, do parto, bioconstrução, dia a dia, profissão, mulher, dona de casa, vai em todos os aspectos, né? E em relação à bioconstrução, a gente movimenta mais especificamente o Mãe Terra Bioconstruir. Isso que a gente posta lá, nossos trabalhos, nossas práticas, o que a gente está fazendo. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer, informações, conteúdos, a gente movimenta lá. Muito bem. Agradeço imensamente ter conhecido vocês, né, depois de anos, principalmente os 2 anos da pandemia, né, mas eu conhecia no plano virtual, né, e Sim, a gente começou também agradeço muito a oportunidade de conhecer você pessoalmente, sentir energia, né,
Os comentários no Instagram Os comentários, né? são A gente ótimos, troca comentários, trocar né, no- as conversas, nos Instagrams, sim, muito necessário, Muito devolutivo. bom. Obrigado. Obrigada.